Aqui é Marcos Campos e é um prazer vir aqui conversar com vocês sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Para vocês terem uma ideia do meu pensamento sobre a Semana de Arte Moderna de 22, eu digo que foi o acontecimento mais importante que já ocorreu no Brasil desde o descobrimento. Obviamente, a Semana de Arte Moderna de 22 não é uma unanimidade e essa não unanimidade está vindo muito à tona agora, um século depois, porque já estão aparecendo vários pares da Semana de Arte Moderna. O Rio de Janeiro diz que ele sempre foi moderno e aquilo já existia no Rio, mas que São Paulo não tinha. Os paraenses dizem que Emílio Gueldi já começou a arte moderna muito antes. Tudo isso é verdade. Como também é verdade que o Brasil foi descoberto de 1500, mas o que vale para a história é o dia da posse, que foi 1500, mas a gente tem a Dum Diversas, escrita por Nicolau V, o Papa, famoso uns 50 anos antes, já dando direito a Portugal de matar índio, escravizar negro e fazer tráfico de negros, matar mouros, etc. Em 1492, Portugal e Espanha dividiram a América muito antes do Brasil ser descoberto, onde se comprova que tanto o descobrimento do Brasil como a Semana de Arte Moderna não são unanimidades. No nosso papo, o que ocorreu em São Paulo em 22 foi a apresentação do movimento modernista à sociedade paulista, uma sociedade conservadora. Os participantes da Semana de Arte Moderna não eram populares, eram pessoas de posse, ricos, tinham vivido na Europa e trouxeram muito conhecimento novo do que estava ocorrendo na Europa e passaram a trazer essas novidades para o Brasil. Foi feito no principal teatro de São Paulo durante uma semana e reuniu a nata da intelectualidade paulista. Por isso, o movimento se tornou nacional e se tornou importante. Um movimento de não fácil leitura, porque passaram-se muitos anos para acontecerem outras atividades no Brasil que são reflexo da Bossa Nova, ou da Semana de Arte Moderna, como a Bossa Nova, que veio para mostrar que a dissonância também é arte. Você vê hoje as pessoas usarem roupas rasgadas. Isso seria impossível há um século atrás, porque a sociedade não aceitava o diferente. Então, a Semana Moderna é um marco e ela incluiu vários segmentos da arte. Incluiu a literatura, incluiu a pintura, muito forte, a escultura, incluiu política, incluiu a música com Villa-Lobos, e a gente pode definir os grandes representantes em 5 pessoas: Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Menóquio Del Picchia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Aqui, para nós, o mais importante, já que somos da Sociedade dos Poetas, seriam os escritores: Mário, Oswald e Menóquio Del Picchia. Claro que houve outras participações de escritores, como Graça Aranha e... esqueci o nome do outro agora, daqui a pouco lembro, Plínio Salgado, mas o Plínio Salgado teve uma participação menor e hoje ele é muito usado em algum segmento desses políticos que está aqui agora. Quando a gente olha para a obra dele, era o movimento verde e amarelo, ele era militar e ele defendia a tese de igreja, propriedade e nação. Então a gente vê que era uma pessoa que estava deslocada dentro do movimento. Mário de Andrade e Oswald de Andrade não são expoentes da literatura brasileira como a gente conhece. Um grande romancista, um grande poeta, não são. Mário de Andrade é um grande pesquisador e entre as suas grandes obras, eu digo que talvez a mais importante dele foi publicada 31 anos depois da morte dele, que eu acho que o nome é O Retrato de um Viajante, alguma coisa assim, que ele descobriu que o Brasil precisava se conhecer. E ele só conhecia ali a região paulista. Sua primeira viagem foi a Minas Gerais, onde ele viu as coisas de Minas.
Depois ele foi para a Amazônia e navegou o rio Amazonas até o Peru, voltou, navegou outro rio, que se eu não me engano era o Madeira, que era um rio que na época estava muito em voga para o látex, a exploração do látex, e ele foi até o Acre, e em sua obra existem 2 poemas sobre o Acre. Depois ele veio para o Nordeste, visitou Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E no Rio Grande do Norte é onde nós temos os maiores acontecimentos, os maiores registros de sua passagem por aqui, porque ele ficou muito tempo aqui. Ele foi recebido por Câmara Cascudo e ele conheceu alguns dos artistas da época, notadamente Chico Antônio, e ficou encantado com Chico Antônio. Isso está escrito nas suas memórias, onde ele diz que Chico Antônio valia equivalente a 10 carusos, a potência de sua voz. Mas vamos voltar para a nossa literatura, que é o que nos interessa. Mário e Oswald de Andrade pensavam os pensamentos muito similares. Então, uma das características da Semana de Arte Moderna na poesia, primeiro, é a não linearidade da poesia. Você não tem que ler a poesia sempre de forma linear. A poesia pode se apresentar de várias maneiras. E isso, apresentado em 22, parece ser uma coisa moderna, mas na realidade não é moderno, porque já existem registros de arte concreta e arte moderna 1000 anos ou 2000 anos atrás nas ruínas de Pompeia. Mas ele trouxe aquilo para o momento. Também ele trouxe que a poesia não é única, não tem só uma interpretação. E você tem uma poesia com múltiplas facetas, com múltiplas interpretações. Ele também disse que precisava se usar a linguagem brasileira na poesia, e não aquele rebuscamento que o sonetista tem, que eu esqueço agora o nome do parnasianismo tinha, das escolas, que eu quero dizer, e você podia usar palavras do povo. Então, isso é um dos fatores marcantes. Eu gostei muito dessas ideias, porque a poesia é uma coisa meio louca. Você precisa sempre vir com algo novo. Uma das características da poesia é chocar. E a poesia moderna, a poesia apresentada em 22, logo na abertura, é uma poesia que choca, que é uma poesia de Manuel Bandeira, que chama-se Os Sapos, que Graça Aranha declamou ao inaugurar o movimento. E é uma crítica ao parnasianismo, quando ele diz: berra o sapo boi, meu pai foi à guerra. Não foi, não foi, não foi, foi. O sapo timoneiro, ou aliás, o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vê-lhe como primo e como os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Ou seja, ele estava dizendo que ele era livre para fazer o que quisesse. E isso foi o que me encantou. E é isso o que eu tento colocar na minha poesia. Eu vou mostrar o visual aqui de uma poesia, voltando à nossa conversa, de que a poesia moderna não tem não é linear, tem múltiplos finais e colocam-se palavras populares. Eu fiz uma poesia que chama-se Dividida, que é essa poesia que vocês podem ver aqui, que ela tem 4 formas de leitura. Você pode ler uma poesia à direita, pode ler uma poesia central, pode ler outra poesia à esquerda, e se você lê-la linearmente, você vai encontrar uma 4ª poesia. Então, isso aqui mostra essas 2 características da não linearidade e de múltiplos finais. Essa poesia também eu fiz ela de forma gráfica, que é um dos poemas meus que mais tem dado o que falar, que é o Versar,
que ele já está aparecendo em alguns ensaios, em que existem várias formas de leitura ou várias lacunas para você preencher com os finais que você queira dar. Então, isso aqui é poema processo, é poema moderno e é poema visual. Outro exemplo desse tipo de poesia está aqui, que é que compõe aquele quadro com o versar, e é um poema em aberto. Ele tem uma característica aqui da Semana de Arte Moderna, que uma das principais iniciativas de Oswald de Andrade é o movimento Pau Brasil. Eu coloquei aqui a ponta do lápis, feito de pau. Ele tem um sentido também sexual e você preenche o seu poema com o que você quiser. Este aqui chama-se O Pente e ele é um poema, um soneto, e embora o soneto seja tradicional, eu apresento de forma visual, dizendo que existem outras possibilidades além da audição. O poema pode ser visual, como afirma o movimento Pau Brasil, que a gente tem que colocar as cores, o tropicalismo, os nossos animais, aos nossos poemas. Esse poema aqui, ele foi feito de acordo com o pensamento de Oswald de Andrade, que é o movimento Pau Brasil. Eu coloquei a ponta do lápis feito em uma madeira e deixei o poema em aberto, para você fazer o que quiser. Esse poema também tem uma sexualidade implícita nele. Isso que a gente fiz com um poema, pode ser feito também com um soneto. Vou mostrar aqui um soneto, que é uma forma clássica de poesia. A linguagem aqui não está clássica, mas eu coloquei o soneto dentro de um pente. Ou seja, mesmo uma obra mais clássica, você pode dar um efeito visual nele, para ser mais moderno. Na minha escrita, é muito comum um leitor falar: gostei do seu conto, mas o seu conto tem vários errinhos. Eu digo: amigo, não são errinhos, foi proposital, porque o conto chama-se O Sequestro e eu sequestrei a letra U do conto. Agora, recentemente, na coletânea da UBE, Tereza disse que tinha passado um erro para o revisor, e o revisor ligou para mim e disse: você escreveu veríssimo desse jeito ou não? Que eu acho que você fez de propósito. E eu vou lhe mostrar de onde veio a ideia. Olha aqui o veríssimo. Em vez de um i com acento, a gente coloca uma exclamação. E essa exclamação dá um efeito de um veríssimo mais forte. Então, quando encontrarem um erro na minha poesia, pode ser que esse erro seja de propósito. Como no poema Babel, que eu juntei as palavras, porque se Babel é a desconstrução da língua, eu juntei palavras e tentei também separar palavras para a pessoa ter a ideia de uma desconstrução. Existe outro poema do Babel chamado Árvore da Vida, que eu podei a árvore, porque a ideia que eu queria passar era uma ideia de destruição da selva. E as pessoas que têm que pegar as folhinhas mortas lá e completar a poesia, porque muita poesia minha eu não entrego a interpretação. O leitor é que tem que procurá-la. Esse poema aqui que eu vou mostrar a vocês, que é o Bêbado Sonhador, que esse aqui é o mais conhecido de todos, é um poema que já rompeu fronteiras, e ele foi feito com um pensamento, acho que é de Luís XIV ou é Luís XV, que era o rei Sol da França, que ele só comia alimentos que satisfizessem aos 5 sentidos. E nesse poema eu tentei passar esses 5 sentidos, porque você vê a cor do vinho, obviamente que você não vai cheirá-lo, mas você pode imaginar.
É um soneto também, e o tintim do poema está na ponta do cálice, certo? Que era o porquê que Luís XIV ou Luís XV não queria tomar o vinho, porque ele não satisfazia a audição. Então, uma forma de colocar isso foi o tintim na ponta do cálice, que a primeira pessoa que percebeu isso foi nossa amiga Adélia, que por acaso está aqui presente. Então, as coisas, às vezes, não são intencionais, mas às vezes são intencionais, de colocar o detalhezinho de forma subreptícia para o leitor encontrá-lo, como num jogo de erros. Este poema aqui, ele foi feito como uma forma de premiar a cultura potiguar. Isso aqui é uma coxa de retalhos que as mulheres chamam fuxico, e esse foi o que me deu mais trabalho de fazer, porque para conseguir fazer isso eu tive que metrificar quantos toques cada roda dessa tinha, cada argola, e as argolas não se comunicam entre si, porque o fuxico também não se comunica entre si, e eles foram feitos de 4 em 4 e uma montagem, mas esse poema, por incrível que pareça, eu achar ele muito belo, ele não tem muito aceite, as pessoas não entendem, mas é um dos que eu tenho muito gosto por ele. Não existem limites para esses poemas concretos. Nós podemos fazer da forma que quiser. Lendo esse poema O Sapo, que eu li na abertura de nossa palestra, eu me lembrei de Graça Aranha, que é quem recitou o poema, e fiz esse poema aqui, uma teia de aranha, em homenagem a Graça Aranha. Então não há limites para a arte. Basta você ter a ideia e tentá-la pô-la no papel. Como eu falei, a ideia surge a qualquer momento. Eu estava caminhando e vi na rua uma carreira de formiga carregando umas folhas de umas árvores. Quando eu cheguei em casa, eu fiz esse poema aqui, jogando as formigas dentro do texto e cortando as letras como se fossem açúcar. O trabalhador tem a pá e a lavra e não consegue formar a palavra, mas as formigas em suas carreiras fazem a palavra. Isso aqui é uma crítica social e é um dos poemas também que eu gosto mais, é um poema icônico e gosto de fazer experimentos. Toda a minha arte é em cima de experimentos. Às vezes eu faço a poesia e fico pensando, o que é que eu vou fazer de diferente? Vocês vão ver aqui no meu último livro, o Balalaica, que é em cima das reportagens que as TVs mostram, que os policiais dando desculpa para os tiros, dizendo que não partiram deles. Então a diagramadora conseguiu transformar a balalaica, o nome é laica, porque eu queria dar a ideia dessa guitarra russa, mas a diagramadora, no corpo da guitarra, vocês podem perceber uma ponta de uma bala. Esse outro poema aqui, que é falando de uma escola que é o romantismo tardio, eu pedi para a pessoa fazer esse quadro aqui, essa pintura, mostrando a melancolia, que é o mesmo quadro que está aqui na capa do livro, sendo que na capa do livro o enfoque é outro. Ele está representando a fadinha verde do absinto, porque o absinto é verde amarelado. Também existem outras formas de fazer poesia gráfica. Por exemplo, eu tenho poesia que você lê de baixo para cima, de cima para baixo, você tem a leitura normal. Tem uma poesia que você lê da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, que ele foi feito a partir do momento que se eu não estou enganado, a língua de Israel, a língua chinesa, a origem, a partida da leitura não é da esquerda para a direita como a gente pensa. Então as possibilidades são infinitas. Eu uso também fazer poesias só com anagramas, só com
metáforas e, enfim, não há limites para a arte. E eu gosto disso. E quero dizer que isso também não é novidade nenhuma, porque na Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial, ou depois da Primeira Guerra Mundial, ou entre a Primeira e a Segunda, surgiu uma escola chamada Bauhaus, que é uma escola de arquitetura, mas que era frequentada também por poetas e literatos. E isso evoluiu na arquitetura, evoluiu para o cinema, evoluiu na música, evoluiu na roupa, evoluiu em qualquer outra área. Há também um movimento francês que eu uso muito, que chama-se Olipô, em francês, e ele quer dizer, literalmente, oficina de possibilidades literárias. Então, quando eu ponho minhas loucuras nos livros, é pensando no Olipô. Vocês vão perguntar, e as suas influências? Eu vou dizer que tenho todas, mas vou citar 3 livros que eu gosto muito. Este aqui, Erudito, de Marcelino Freire, é um pernambucano, que ele trata muito da diagramação dos poemas. Esse livro aqui foi a base da diagramação do Absinto. Gosto desse outro aqui, Horrores, que é a história do feio, se eu não estou enganado, a história da feiura de Humberto Eco. E nele a gente vai ver que não é só a florzinha que é bonita, que é só a borboleta que é bonita. Você vai entender que elementos que a gente não considera também têm sua beleza, como folhas mortas, certo? Como espinhos, como sapos, daqui da abertura da Semana de Arte Moderna. Essa coisa da beleza e da feiura está muito ligada à igreja, porque a igreja, quando fez o Renascimento, disse o que era belo e o que era feio. Então, para passar a mensagem de um Satanás feio, botou mau cheiro no Satanás, botou chifre, botou rabo, botou fogo. Mas isso não quer dizer que a coisa seja feia, é apenas uma questão cultural. Outro livro que eu gosto muito e que me marcou muito é este livro aqui de Mayakovsky. Mas eu digo que não só ele, todos os poetas russos dessa época são grandiosos. O Sergei Yesenin, a Martina, eita, agora esqueci o nome. As polonesas, eu vou dizer as polonesas porque eles têm um nome muito complicado, Tseva, um nome assim, e muitos outros, mas são maravilhosos, tanto os russos quanto as russas e quanto as polonesas também. Gosto muito de Anna Akhmatova, como os nomes são muito complicados, e gosto principalmente da poesia moderna da Europa Oriental, Hungria, República Tcheca, por ali. Não gosto de ler de alguns países. E aqui no Rio Grande do Norte, para mim, o grande é Jorge Fernandes, que trabalha essa leitura também. Eu acho que era isso que eu poderia dizer. E aqui, para finalizar, Natal, nos anos 70, foi considerada a Paris dos trópicos devido à sua modernidade. Agradeço a disponibilidade, obrigado pelo tempo. Foi um prazer conversar sobre a Semana de Arte Moderna, que simplesmente eu adoro.